Salve pessoal, saudações tricolores. Tá quase no fim a rodada desse final de semana, né? Falta só Vitória e Cruzeiro amanhã à noite, pra gente ver se o Cruzeiro consegue ganhar a Vitória, né? Que aí a gente tá com o mesmo número de pontos dele, com um jogo a menos, ainda vai enfrentar esses caras e temos chance de sair na próxima rodada. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar uma miscelânea de assuntos. Não tem nada a ver com o jogo de ontem. O jogo de ontem já foi falado. Hoje a gente teve resultados. O Vasco fez um primeiro tempo espetacular, deu uma virada em cima do Criciúma. O Criciúma conseguiu um empate no finalzinho do jogo, 2-2. Foi um resultado bom para o Fluminense. O Vasco podia ter vencido. No primeiro tempo do Vasco, era o Vasco ter enfiado. O Vasco fez 2 golaços, principalmente o primeiro. E depois a gente teve o jogo do Internacional perdendo para o Atlético Goianiense, que é o último colocado, só 6 pontos atrás da gente, o Atlético Goianiense. O Internacional perdeu. O chato é que o Internacional tem 3 jogos a menos que a gente, né? A gente está com 22 e eles estão com 19 jogos. Então, de qualquer maneira, a gente não vai jogar com eles também. Mas eu queria falar de vários assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar diz respeito aos nossos jogadores. Porque, hoje a gente perdeu o Alexander. Quer dizer, hoje foi a confirmação de o Alexander está vendido, já vai embora. Ele está indo essa noite, inclusive, pelo que estão falando. Hoje à noite ele já está embarcando para a Arábia. Para jogar lá no Al Hilal, junto com o Firmino. Aí a gente pode falar da venda. Foi uma venda boa? Vou falar uma coisa aqui, eu tenho visto no Twitter, lido no Twitter, lido nas redes, pessoal reclamando, porque isso é um valor muito baixo. Acho que a gente tem que fazer uma coisa simples. Não é um valor muito baixo. O Alexander, depois que ele se machucou, ele vinha numa fase espetacular. Foi o primeiro sempre, quer dizer, ele entrou no finalzinho de 2022. Até maio, junho de 2022, até quando ele se contundiu contra o Cruzeiro, ele estava fazendo uma coisa, estava jogando pra caramba. Nós descobrimos um craque, muito mais craque que o André. Aí ele se contundiu. Se não me falha a memória, em junho, maio ou junho. Hoje já passamos, hoje nós estamos em agosto, quer dizer, nós estamos 14, no mínimo 14 meses depois dessa contusão dele. Ele nunca mais fez um grande jogo. Nunca mais. Nenhum jogo. Um grande jogo. Nenhum. Porque antes ele estava fazendo grandes jogos todos os dias. Depois disso ele já jogou mais de 30 partidas e nunca fez um grande jogo. O máximo que ele conseguiu foi uma boa atuação em um ou outro jogo. Então você vender esse camarada por 54 milhões de reais, aí só tem 20 anos, tudo bem, também acho que ele é. Por isso que ele está. E outra coisa, ele tem um preço que baliza ele, que é o tal do Transfer Market, que estava dando 8 milhões de euros, 8 milhões de dólares, foi vendido por 9 milhões de euros. E o Fluminense ainda ficou com um percentual de 15% para mais-valia, aquelas coisas tudo, mas depois também tem mais formação de atleta. Então eu acho que nesse momento o preço dele foi um preço justo, cara. Foi um preço justo. Foi vendido pelo valor do Transfer Market mais um pouco, sem ser 100% dos direitos federativos, para um jogador que tem 20 anos, mas que dos 19 para os 20 anos parou de jogar. Essa é a realidade. Então eu acho que foi um valor bem feito. E outra coisa, o Fluminense precisa vender. E acho que o Fluminense ainda está pensando em vender o André, o Arias se pintar uma boa. Se o Fenerbahçe chegar aí com 18 milhões de dólares, vai levar. E não me surpreendo. O John Kennedy também, eles estão tentando passar adiante. Eu não me surpreendo nem se vender o Cauã. É mais difícil. Porque o Fluminense está atolado em dívida. Não é até aqui, não. É até aqui. Então, não tem como tapar esse buraco. Porque ano que vem o Mário sai. Falta um ano e meio para o Mário, menos de um ano e meio para o Mário tirar o time.
E vai ser uma vergonha fabulosa quando ele abrir o número real e falar assim, pô, não são 850 milhões de reais de dívida, é 1 bilhão e 300, por exemplo. O Corinthians está devendo, ontem saiu, o Corinthians fez uma atualização, ontem não, anteontem, o presidente fez uma atualização das dívidas do Corinthians, 2 bilhões e 150 milhões. É mole? Aí fala em SAF. SAF não dá lucro. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre SAF. A pessoa, o Botafogo, não tenho dúvida, quem tem SAF agora vai se dar bem. Daqui a 5 anos está igualzinho estava 2 anos atrás. Igualzinho, só que tem uma coisa. O clube associativo não existe mais para termos de futebol e o cara vende para quem ele quiser ou fecha. Essa é uma realidade. Então, olha, o Alexander foi embora, deve ir ainda, o Fluminense deve estar desesperado querendo passar o André e o Arias, pelo menos. E o João Kennedy é o que eles estão tentando mais passar. Aí, pensando nisso, me veio uma coisa à cabeça. Pô, o Douglas Costa já foi embora. O Renato Augusto, que para mim foi a grande decepção para mim, porque eu esperava muito do Renato Augusto, porque sempre foi um grande jogador, calmo, tranquilo, tinha a cara do Fluminense. Não deu certo. Estava bichado. E aí nós temos 2 jogadores. Um é o Terãs, custou 14 milhões de reais. Por que esse cara estava contundido? Mas ele já está há mais de 10 dias, por que não dá uma chance para o cara jogar? Aí não está performando inteiro, vai para aquele lugar mesmo. Bota o cara para jogar. Pô, ontem, ele poderia ter entrado ontem. Ele poderia ter entrado ontem no lugar do Lima. Por que não coloca o cara nessas horas? Pô? Custou 14 milhões de reais. Então é um jogador que tem que ser... Você não pega 14 milhões de reais e joga com um clube que está falidaço e joga no lixo, pô. Porque se não jogar agora não tem nem como passar adiante. Hoje o Botafogo deu de 4 no Flamengo, 2 gols no final do Matheus Martins. Tinha um amigo tricolor que estava falando comigo aqui. Eu não fico preocupado com isso, mas vendeu. São 2 jogadores bons para o Brasil, que nem o Gerson, que nem o Pedro. Todos esses 4 foram para a Europa, não aguentaram ficar lá. O Luiz Henrique, que está jogando pra caramba aqui, porque aqui é o lugar dele jogar bola, passou 1 ano e pouco lá, não recebeu uma oferta para sair. Matheus Martins é mesmo. Ele fez 6 gols, 10 assistências, tudo bem. Por que ninguém comprou ele? Porque não tem mercado lá. Como o tal do Vitor Roque, já está voltando aí, eu acho que o Flamengo está querendo pegar o Vitor Roque. Foi só daqui do Atlético Paranaense, o Vitor Roque. Quando eu vi, esse cara é uma merda. E é uma merda. Estou falando merda para a Europa. Vai voltar para o Brasil. Como metade deles voltam para o Brasil, que só faz sucesso aqui. Então eu acho que esses jogadores tem que o Terãs é um. E tem um outro jogador, eu acho que está... Vou fazer uma coisa aqui que podem comentar me malhando. Não tem problema não, é a minha opinião. Vocês podem dar a opinião de vocês. Antes de mais nada, se inscrevam. Tá? Se inscrevam porque a gente está precisando que vocês se inscrevam. Não custa nada. É só dar um like, se inscrever, ativar o sininho, ajudar o canal a crescer. Vocês estão ajudando, mas vocês estão me ajudando, mas a gente tem que divulgar mais o canal para ele crescer um pouco mais. Mas existe um jogador que ele só jogou 8 jogos no Fluminense. Fez 2 partidas muito ruins, das que ele começou jogando. Dos 8 jogos que ele fez, 4 jogos ele começou jogando. Os outros 8 jogos, ele jogou 30 minutos. Esse cara eu quero ver ele morto. Eu não queria ver, não. Porque eu me lembro do cara jogando no passado. O cara não tem 50 anos, o cara tem 30 anos de idade, que é o Gabriel Pires. Agora que o Alexander foi embora, eu daria mais uma chance para esse cara. Já demos tanta chance para o Douglas Costa, tanta chance para o Keno. Porra, o Keno é uma verdadeira merda. A gente não para de dar chance pro cara. O cara entra, joga 1 minuto bem e depois joga mais de 90 minutos mal, porra. A gente está falando de um cara que só jogou 8 jogos. Desde o início do ano. Ele jogou 3 jogos no Carioca. De assim, jogar 20 minutos, 15 minutos. Depois entrou contra o Cruzeiro naquela derrota nossa pro Cruzeiro, que também foi uma derrota esquisita. Marcaram um pênalti esquisitíssimo.
Ele entrou, jogou bem. Aquele jogo ele jogou muito bem. Também entrou no meio do jogo, no segundo tempo. Depois ele fez 3 jogos ruins, mataram o cara. Eu daria uma chance ao Gabriel Pires. Porque não é possível você também despender o cara por ter jogado 4 jogos. O Terano não jogou 5 jogos ainda, 6 jogos, pô. Você não pode queimar esse cara, porque se a gente for bem da verdade, qual foi a chance que o Terano teve de jogar? Quantas partidas ele teve para jogar? Ele não teve 3 partidas, estou falando jogar mesmo. Entrar, jogar pelo menos 50 minutos. Não teve. Para não ser mentiroso, ele teve aquele 4-2 do Botafogo no Carioca. Ele só enfiou 3 bolas pro Lelê, uma ele fez o gol, as outras 2 ele perdeu na cara do goleiro. Então dá uma chance pro cara. A gente tá com um cara lá dentro, vai ficar fazendo o quê? Deixa o cara jogar. Ontem o Lima é um jogador muito importante pra gente. Mas, pô, tem dia que ele tá muito mal. Ontem era o dia de usar o Terãs. Não usamos. Eu usaria o Gabriel Pires. Usaria mesmo. Vocês podem não gostar, mas eu acho que não é justo você jogar um cara desse por 4 jogos. E você vê o passado do cara. No passado, ele fez jogos espetaculares pelo Botafogo, fez 4 ou 5 gols. Então tem que dar uma chance pro cara. Tá lá, ele tá pagando, porra. Isso é outra coisa. E outra coisa que o Fluminense precisa fazer é contratar mais um goleiro. Mas antes de contratar um goleiro, eu acho justo e decente e honesto dar chance ao Vitor Eudes. Porque o Fábio ano que vem tem que sair. Vai estar com 44 anos, não é a mesma coisa. Talento, o reflexo vai acabando. Dá uma chance para o Vitor Eudes. Esse ano ele fez 2 partidas ótimas, pegou até pênalti. Pô. Então quem viu o jogo do Bahia ontem, o Bahia venceu, 1-0. 1-0 não, 2-0. Bom, o Bahia venceu. E venceu o Grêmio. O que o Marcos Felipe agarrou, porra, quem viu o jogo ontem falou assim, porra, o cara tá agarrando pra caramba. Agarrou muito. Ele é mau goleiro? Não, o Marcos Felipe é goleiro de seleção? Não. O Marcos Felipe é simplesmente um bom goleiro, mais nada além disso. Ontem agarrou muito. Então eu queria falar sobre jogadores isso. Acho que o Fluminense tem que contratar um atacante, o Fluminense tem que contratar um lateral direito e um lateral esquerdo. Isso é o que eu acho. Meio de campo, ou sobe com o Arthur, que não vai ser grandes coisas, o Arthur está numa máscara, o Arthur me lembra muito o Miguel. Sabe jogar bola, mas ele não tem explosão física. É aquele cara que participa pra caramba do jogo, ele não faz isso. Como o Conca, que era pequenininho, participava pra caramba do jogo. Então acho que o Fluminense tem que contratar pelo menos 2 jogadores, um lateral esquerdo correndo, porque o esquerdinha sentiu muita pressão, ele não pode entrar assim, senão a gente vai matar o moleque. Ou então chama o Rafael Monteiro, que é outro cara da base. Para ficar revezando. Porque a gente não vai ter o Diego Costa nem o Marcelo. Nem o Diogo Barbosa, nem o Marcelo. Então temos que ter outro cara lá. E o Alexander, que podia jogar, já está voando para a Arábia. Queria falar também de uma coisa para terminar, que eu já falei demais. Todo mundo fala que temos que ganhar, não podemos mais perder. Eu acho que a gente tem 5 jogos para ganhar. A gente não pode perder esses jogos. Se a gente ganhar esses 5 jogos, a gente não é rebaixado. 5 jogos. Estou falando de 5 jogos. A gente tem 5 vitórias. Com 5 jogos, a gente não ganha. Se a gente ganhar esses 5 jogos, a gente não perde mais. Não é rebaixado. Vou dizer quais são. Criciúma aqui. Cuiabá aqui. Atlético Goianiense lá. Grêmio aqui. Vitória e Juventude fora. Se a gente ganhar esses jogos, a gente não... Eu falei 6 jogos. Se a gente ganhar 5 desses 6 jogos, a gente não cai. Ah, mas tem São Paulo, tem Atlético, tem Cruzeiro, tem... Estou falando de 5 jogos que a gente tem que ganhar. Desses 5 jogos, ainda tem o Atlético Paranaense aqui, que a gente não jogou do primeiro turno. E o Atlético Paranaense perdeu hoje pro Juventude. O Atlético Paranaense não está bem. O Atlético Paranaense está ali com 26 pontos, 27, 28, por aí. Por aí. Então eu acho que quem está de 27 pontos para baixo está na briga, quer dizer, está ali. Não saiu não. Quem está de 27 a 20, 27 a 21, onde nós estamos, de 27 a 21 estão Fluminense,
Corinthians, Grêmio, Internacional, Criciúma, Vitória, Juventude. O Atlético Goianiense e o Cuiabá estão mais para trás. O Atlético Goianiense ganhou hoje, mas está 6 pontos atrás da gente e a gente tem um jogo a mais. Então o Atlético Goianiense é um time fadado a morrer, a ser rebaixado. Então se a gente ganhar esses 5 jogos, a gente não perde. E ainda tem o Internacional lá que é para jogar para empatar. O Internacional também está muito mal mesmo. Ganhou do Juventude semana passada na virada, mas perdeu pênalti, foi um jogo, deu uma virada e saiu perdendo, inclusive. E foi no Beira-Rio o jogo. Então eu acho que o Internacional também corre um risco, embora o Internacional tenha 3 jogos a menos que a gente. Ou seja, tem 4 jogos a menos que o normal. Então o Internacional eu não coloquei aqui que tem que ganhar, porque eu acho que, mesmo ele estando mal, quando ele igualar o número de jogos de todo mundo, ele vai estar bem mais acima, vai estar com seus 27, 28 pontos. Teoricamente, fico fazendo uma comparação agora. Então, de 27 para cá, acho que até o Vasco está com 29. O Vasco está com 29. Criciúma, Juventude está com 27. Criciúma com 25. Grêmio com 24. Internacional com 24. Corinthians com 22. Vitória e nós com 21. Quer dizer, a briga está exatamente aí. Acho que do Vasco para frente está tranquilo. O Vasco já não corre mais risco nenhum. Claro, corre se perder 4 jogos seguidos, aí entra numa crise. Mas eu acho que é isso. O Fluminense tem que brigar por essas vitórias. É claro, se ganhar esses jogos aqui, ganhar, por exemplo, do Cruzeiro, e ganhar do Atlético Mineiro, do São Paulo, está tranquilaço. Vai começar a pensar em coisas melhores. Mas para não cair, são os adversários nossos diretos, que a gente enfrenta todos eles. Sendo que desses aqui, 3 a gente pega em casa. De 6 times, 3 a gente pega em casa. Então é obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar. E a partir de amanhã eu começo a saber se o Inácio vai poder jogar. Se inscreva. Eu falo assim de repente, mas me lembro. Não se esquece não, se inscreva aí. Dá uma força ao canal. Dá um like. É tudo de graça. Mas a gente tem que saber do Inácio. Porque o Inácio foi o maior jogador em campo ontem naquele clássico pobre que a gente teve ontem no Maraca. Mas é isso aí, eu só queria falar disso. Desses jogadores que a gente pode dar uma chance, Terãs e Gabriel Pires, minha opinião, tá? Não tem nada a ver. As contratações que a gente tem que fazer, a gente precisa ter que contratar ou um meia de criação, ou a gente não vai achar por aí. Só tem o Arthur. E o Renato Augusto. É triste, a gente pode começar a chorar agora. Um lateral esquerdo e um lateral direito. Acho que e o centroavante, mas o centroavante eu faço fé no Cano. O Cano é titular. Com todo respeito ao Cauã, que é um baita de um centroavante, mas é muito jovem ainda. Mas o nosso centroavante titular é o Cano. Espero que o Cano volte, já fique no banco contra o Grêmio. Ele era para ter ficado no banco ontem. Porque o Cano, se receber bola, é o que eu falo. Nosso ataque, a gente não tem feito gol. Por quê? Porque nós não criamos situações de finalização com o centroavante. Só isso. Ontem a gente criou uma situação que não foi nem uma situação criada, foi um centro da intermédia do lado da área, quase chegando na grande área. O centro do Alexander e a cabeçada do Cauã. Mas uma jogada de linha de fundo, o Keno fez uma, que o Isaac pegou e aquela bola vira lá dentro. E no final do jogo, também não foi uma jogada de linha de fundo, mas foi um centro muito bem dado que o Lima quis matar quando ele podia ter chegado batendo, pô, que era a chance. Mas a gente tem que fazer jogada de linha de fundo para o centroavante. Se você pegar o Cano, porque o Cano estava mal tecnicamente, não. O Cano estava mal fisicamente, porque o cara estava jogando contundido, jogando sentindo dor. Agora, ele não recebia a bola, como o Cauã não está recebendo. Se você pegar, mandar 3 bolas para o Cauã finalizar todas 3, uma ele vai guardar. Agora, só aparece durante o jogo uma bola para ele guardar, eventualmente ele guarda, mas, pô, isso não é produção para um centroavante, não é produção para um time ganhar jogo. Falou, gente. Saudações tricolores e até amanhã.